que era um senhor que teve o sonho de ver a casa própria construída e não se realizar de uma hora para outra. Uma situação que abala o emocional, causa prejuízo financeiro, interrompe planos de toda uma família. E teve um caso aqui em Natal, de um professor e mentor em investimento, Wesley Oliveira, que foi vítima dessa situação. Ele é dono de um terreno em um condomínio de Natal e tinha um sonho de ver a família morando lá. Por isso, ele negociou um apartamento que tinha como parte de um pagamento para uma empresa realizasse a obra da sua casa e ainda pagou uma parte em dinheiro. O problema foi que a obra caminhou a passos lentos até o término do contrato, com apenas 19% do imóvel concluído. Ele fala, né, que encontrou mais de 3 pessoas que passaram pela mesma situação. E a pessoa com quem ele negociou não tem nada no nome dele. Procurou a delegacia, mas não conseguiu enquadrar o caso como estelionato, olha só. E desistiu de acionar a justiça pelo desgaste que isso ia causar na família. A esposa acabou entrando em processo depressivo. Eu acho que ela estava grávida, teve um nenenzinho, né? Foi toda uma experiência terrível que o Wesley viveu. E para conversar um pouquinho aqui com a gente vai conversar com o Rafael Matheus, ele que é lá da Cactus Hub, para entender o que é que os cuidados que a gente tem que ter antes de chegar e colocar dinheiro na mão dos outros, né? Não, Rafael, mais ou menos isso. Acreditar, pegar uma história de um sonho, de uma vida. Você tinha, por exemplo, um apartamento, você passou anos para conseguir, vende, entrega na mão de alguém para ter um sonho maior e de repente você não tem mais nada. Pois é, Suzy, boa tarde, Suzy, boa tarde, Hugo. Boa tarde, seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite mais uma vez, vou tornar essa casa. Pois é, e a realização do sonho, né? A gente sabe que o sonho da casa própria uma boa parte da demanda do brasileiro ainda sonha com a casa própria. E a gente não pode entregar esse sonho na mão de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Isso aconteceu com o Wesley. Infelizmente, a história do Wesley é um tanto quanto comum, né? A história do Wesley, ela se repete para o João, para a Maria, para o José e tantos outros que ao tentar realizar o sonho da casa própria, termina confiando na mão de qualquer construtora. E respondendo a sua pergunta, alguns cuidados é investigar mais profundo, ver se a empresa tem processos, ver o que a empresa já entregou de portfólio ao longo dos últimos anos, quanto tempo a empresa está estabelecida dentro do mercado imobiliário, conversar com clientes que já compraram, pedir indicação de outros clientes que já construíram com essa mesma construtora, para que essa história não venha se repetir. Mas se repete, né? Demais. Infelizmente isso é muito comum. E a minha causa, na verdade, ela é a causa de muitos construtores sérios, porque a gente sabe que tem uma parcela de construtoras sérias aqui no estado, além da Cactus, tem uma série de outras construtoras, mas às vezes um ou outro caso como esse Wesley ganha uma repercussão muito grande e a gente termina generalizando. Não é isso que acontece. Na verdade, precisa ser tomado muitos cuidados, alguns cuidados, como eu mencionei aqui. Mas é importante também entender que existem muitos empresários do setor. Sérios, né? Muita gente aí construindo. Que entregam, tem muita gente boa aqui no estado, graças a Deus. E que isso acaba atrapalhando às vezes, né, Rafael? Por exemplo, essas pessoas que têm todo um trabalho sério como você e tantos outros, de certa forma, em alguns momentos acabam sendo atrapalhados por conta de situações como essa, né? Exatamente, né? A gente entende, o mercado repercute muito notícia ruim como um todo, né? Isso é triste pra caramba você ver que o caso do Wesley entregou um apartamento como entrada, colocou o apartamento no nome do o construtor sumiu. Que já é um primeiro erro, Rafael. Você colocar um apartamento no nome de alguém. Como entrada, sem nem ter começado a obra, então a obra não evoluiu e ele tinha pago aquele montante ali de entrada, segundo ele, em torno de 100 mil reais. Enfim. Mas é o corriqueiro? Tipo, eu entregar para fazer tipo um Pix? Eu costumo muito uma transferência. Os clientes que procurem um financiamento bancário porque você tem uma medição por mês, um engenheiro, é uma entidade pública, então você faz, por exemplo, uma modalidade junto à Caixa Econômica Federal chamada Aquisição e Construção. Então você aprova todo o processo ali dentro, a Caixa faz uma medição e se a obra não avançar, não recebe. O proprietário não recebe, consequentemente o construtor. E você está assegurado porque você está pagando a um banco. Está pagando a um banco, você tem a opção de mudar de construtora no meio do caminho. Então, eu não aconselho a dar nenhum tipo de entrada alta, como foi o caso do Wesley, mas principalmente olhar o portfólio dessa empresa, ver indicações de clientes que já compraram, saber se realmente as obras foram entregues, qual é a qualidade das obras, visitar e ver principalmente há quanto tempo a empresa está no mercado, porque às vezes a pessoa abrem-se muitas empresas, fecham muitas construtoras e o cara abre com outro nome, o nome de outra pessoa. Então isso é um cuidado muito relevante que também precisa ser levado em consideração.
E que alguém não leva, né? Muitas pessoas não levam. Por falta de... Veja, é muito diferente a compra a aquisição do imóvel do que a aquisição de um carro, né? Você vai comprar um carro, vai comprar uma moto, você já sai com essa moto praticamente, ou com um carro, de dentro da concessionária. A compra do imóvel não. Ela precisa passar por um trâmite cartorial, precisa passar por algumas aprovações de crédito, etc. Então, é algo mais complicado. Eu acho que precisava de uma educação maior para todo mundo, para entender como é que funciona a aquisição de qualquer imóvel, novo ou usado. Falta muito disso ainda, Rafael, a questão justamente disso que você falou, da educação das pessoas no momento de adquirir um bem como um imóvel? Na minha opinião, sim. Eu acho que falta muito e muitas construtoras não sérias levam isso em detrimento de uma situação como o Wesley, por exemplo, de prejudicar o cliente. Né? Se aproveitam disso. Se aproveitam disso. Então, assim, realmente uma educação maior, entender como é que funciona o processo, iria proteger tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. E o que seria o trâmite correto? O que é que a gente tem que fazer? Quero comprar Passo minha a casa passo. nova. Nós temos alguns caminhos, né? Vai depender se essa aquisição é à vista, se não é, se tem uma instituição bancária que está financiando esse processo. Então, assim, se a compra for à vista, é mais tranquilo. Se o imóvel estiver pronto, compra à vista, pagou, transferiu no cartório de notas, escriturou, averbou, está finalizado. Para uma aquisição em construção ou para a compra do imóvel financiado, são algumas outras documentações. Precisa ser feita análise de crédito do cliente para saber se ele tem a capacidade de pagamento, se ele consegue arcar com aquela parcela. Após a aprovação de crédito, seja em qual instituição bancária ele for aprovado ou escolher, ele assina um contrato com o banco, esse contrato vai para registro no cartório, depois começa a construção da obra, se for uma aquisição e construção, ou seja, para construir, o cara tem um terreno, eu compro o terreno, mas quer construir a casa, não existe a casa. Se é o imóvel pronto, ele recebe as chaves do imóvel. Mas é um processo, veja, é um processo diferente, a gente está falando aqui de muitas coisas num tempo resumido, mas veja, são muitas variantes que a gente tem aí em todo esse processo, seja aquisição de imóvel novo, usado, aquisição em construção, empreendimento na planta, enfim. São vários cuidados que precisam ser tomados e por isso é importante que se procure um corretor de confiança, uma construtora de confiança que já tem um certo nome no mercado, uma imobiliária, para que não possa estar incorrendo desses riscos, né? Eu tinha visto que tem algumas referências que vocês têm, né? Você que é da Cactus Homes. Tem uns selos de qualidade que faz com que a empresa ela tenha mais segurança. Claro. A gente separa o grande do pequeno, né? Então, assim, veja, no caso da Cactus a gente tem o ISO 9001, que é popularmente mais conhecido, poxa, é um selo de qualidade de obra e tudo mais. Esse é um selo ISO 9001, PBQPH nível A, que é um programa brasileiro de qualidade de construção. Ele é um selo importante, assim, ele não é primordial, mas ele, de uma certa forma, ele nivela e coloca as construtoras em um outro patamar, né? Não quer dizer que quem não tem o selo não possa entregar um imóvel, óbvio. Mas, sim, uma construtora que possui essa certificação, que possui processos estabelecidos e executem esses processos, naturalmente traz uma proteção maior do ponto de vista construtivo para o cliente. Que o cara quer, além de a gente ter que entregar a casa, precisa garantir que esse processo construtivo tenha sido feito de uma maneira bem executada para que ele não venha incorrer de outros problemas no futuro, infiltração, enfim, problemas elétricos, hidráulicos, que é um tanto quanto comum também. Nessa rachaduras, né? Nessa parte que você fala, Rafael, interessante essa questão dos selos, é como se fosse um atestado de antecedentes também, né? Claro, exatamente. E é extremamente importante. Se a construtora tiver esses selos, assim, ele é um atributo que é relevante, precisa ser levado em consideração, desde que ele faça cumprir também o que está no programa, né? Porque não adianta só ter o selo se ele não executar de acordo com a legislação. Nós somos fiscalizados sobre isso anualmente, mas é importante que todas as obras a gente execute dentro do Programa Brasileiro de Qualidade, né? Que é uma segurança para todo mundo. Então, por que nós temos esse selo? Nós temos algumas operações grandes, junto à Caixa Econômica Federal, de apoio à produção, e principalmente que a gente prefere ter esse custo maior na obra para que a gente não possa correr risco de ter uma fissura, e aí você vai ter um retrabalho, você tem que voltar na casa daquele cliente e o custo é muito maior. Me conta uma coisa, no final das contas, né? Eu vi aqui que vocês conseguiram resolver o problema do Wesley. Conseguimos. Mas como é que foi esse processo, hein? O Wesley chegou numa situação muito delicada no escritório, né? Ele chegou um pouco emotivo por toda a situação, então ele deu essa entrada alta e a esposa sonhou com a casa própria durante 14 anos, 10 anos, enfim, comprou o terreno, quitou o terreno, fechou com a construtora não conhecida, o cara sumiu do mercado. Então, nesse momento, ele tinha sonhado em ter um filho e morar na casa própria. A esposa engravidou, entrou em depressão a esposa. Ele também teve o início de um processo depressivo.
chegou para mim, contou toda a história, acho que viu a reportagem minha, não lembro se foi aqui na CBN ou em outro veículo, mas enfim. E ele me procurou, contou toda a história e eu me emocionou também. Eu falei, poxa, cara, uma história do Wesley se repete com muitas outras pessoas. A gente tentou achar uma solução, primeiro financeira, porque naquele momento ele tinha se descapitalizado, dando a entrada alta para um outro construtor que não tinha feito serviço. Nós encontramos uma solução financeira para o negócio, aprovando o crédito dele na Caixa Econômica Federal, e a Caixa fez o financiamento da obra. Então nós iniciamos a obra, estava numa situação muito difícil, nós mudamos nosso time de engenharia lá. A estrutura da casa estou completamente comprometida, teve que fazer alguns outros estudos. Porque tinha começado a obra, mas tinha o quê? 20%? Não chegou nem a ter 20% de obra. E assim, muito mal feito. Teria sido melhor, inclusive, a gente destruir a casa, assim, remover tudo e começar do zero. Algumas coisas nós conseguimos corrigir, outras coisas não, infelizmente. Não foi possível do ponto de vista de engenharia. A estrutura, melhor, fizemos todos os reforços estrutural e tudo mais. Saiu mais caro, porque naturalmente para você corrigir você paga mais caro. Mas nós fizemos o aquisição e construção, a Caixa financiou o restante da obra, nós fomos até a entrega das chaves. Ele recebeu as chaves agora, fez a mudança. Demorou 8 meses, mas assim, 8 meses de obra nova, né? Todo esse processo do Wesley demorou mais de 14 meses. Ele teve que esperar o primeiro contrato com o construtor dele vencer, para ele poder executar o contrato não ser mais válido. E após isso, nós iniciamos as negociações de um novo contrato e ele poder finalmente... E até hoje o outro construtor está sumido. Sumido. E aí, como ele falou, né? Não encontra nada no nome da pessoa, no nome dos parentes, então tenta executar, não acha nada. Então ele realmente ficou a ver navios. E juridicamente, você tem noção, Rafael, do que pode ser feito? É uma situação muito complicada. A gente sabe que o Tribunal de Justiça do Estado e do Brasil como um todo é muito lento, cheio, né? E é lento. Então, assim, pode ser feita alguma coisa, mas as ações mitigatórias elas são muito lentas ainda, então há pouco a se fazer. Se não entrar para a esfera criminal, que é muito difícil de acontecer, o próprio Wesley tentou e não conseguiu, como ele mesmo relata. Então... que ele fala que não conseguiu provar que era estelionato. É o que, então? Alguém me explica o que Exato. é isso. E assim, ele achou outras pessoas desse mesmo construtor na mesma situação. Então, assim, o que é preocupante, né? E não tem só esse construtor, então tem uma dezena de construtores nessa situação. Mas, como eu disse, né, a gente tem que pensar pelo lado positivo. Existe também uma dezena de construtores aqui em Natal sérios. A Vista da Cactus e muitos outros colegas de trabalho que fazem um trabalho sério, e a gente sabe que às vezes uma notícia ruim ela propaga numa velocidade muito maior, mas a gente veio aqui para trazer boas notícias. Verdade. Rafael, e como é que a gente que está tendo o sonho da casa própria? O Hugo aí, querendo comprar a casa, sair da casa dos pais. Olha aí. O que é que ele faz? Primeiro, procurar uma imobiliária, um corretor. Nós da Cactus estamos disponíveis a acompanhar todo o processo, tomar um café, explicar como funciona a aquisição da casa própria, seja da casa, seja do apartamento, o que quer que seja. Para nós vai ser um prazer enorme poder caminhar junto nessa jornada, porque na verdade é uma jornada, a compra da casa própria ela demora, né? Demora, tem uma série de burocracias e tal, mas é ao mesmo tempo muito prazeroso. A gente costuma brincar que a casa própria ela é o produto mais caro da prateleira, né? Diferente de você comprar um perfume, de você comprar um carro, uma casa ela é muito mais caro. Então, requer mais cuidados e por isso existe uma jornada aí que precisa ser percorrida. E quem quiser encontrar a Cactus, como quem é que faz? Quiser encontrar a Cactus, pode procurar no nosso Instagram, é cactus com K, .hub. Entrar em contato conosco através do telefone 92060007 e através dos nossos sites, redes sociais, nós estamos disponíveis aqui para atender, vai ser um prazer enorme. Olha só, coisa muito boa. bem, né? Eu vi um ponto interessante que você falou, Rafael, em relação ao caso do Wesley, que depois que tudo isso aconteceu, ele tentou procurar, não achou nada no nome da pessoa, no nome de parentes. Isso deveria ter sido um dos primeiros passos, né? Exatamente, ter dado essa busca. A empresa, na verdade, era uma empresa recente fundada, então, assim, provavelmente esse cara já vinha de um outro negócio que encerrou o negócio, abriu o novo CNPJ. Então, a partir dessa abertura do novo CNPJ, naturalmente saem todas as certidões. Então, o cara, poxa, eu tô ok perante a Receita, mas veja, você não tem um passado, você não enxergou o passado dele. Então, esse é um ponto que é preciso ser levado em consideração. Você precisa ver o histórico da empresa, quanto tempo a empresa está no mercado, as certidões, os processos. Então, vale dar essa busca, com certeza. Conversar com outros players do mercado. Natal, todo mundo conhece todo mundo, né? Exatamente. É um cuidado que você tem que ter, até porque a gente não está falando de pouca coisa, né? Ele vendeu um apartamento
Com certeza era um valor bem significativo. Exato, não só financeiro, mas sentimental, Emocional, né? Então, também. emocional. Você entregou Passar o por sonho tudo da que casa passou. própria, passar o que passou, a esposa entrou em depressão, engravidou, poxa, queria morar com o filho na casa nova, foi morar com os pais. Então, veja que situação delicada entrou. Graças a Deus conseguiu resolver, muitos não conseguem, né? O Wesley a gente conseguiu aprovar o crédito, muitos não conseguem. Mas é por isso que essa é uma pauta muito interessante, precisa ser Difundida, e todo mundo prestar atenção, porque o golpista está na área, o golpe está aí. Só que é uma oportunidade. Exato, e não é essa historinha, o golpe está aí, cai quem quer, não, a gente cai sem querer mesmo. Exato. Muitas vezes a gente acha que está, como no caso do Wesley, realizando um sonho, mas na verdade a gente está entregando o nosso sonho para ser destruído na mão de alguém. Muita atenção com coisas muito fáceis, né? Com diferença. Você tem 3 orçamentos, uma diferença é muito grande. E a gente sabe que às vezes os baratos é muito caro, né? O caso do Wesley foi um caso pragmático. Então, com certeza ele fechou por conta do preço, mas às vezes, gente, o preço não entrega valor, né? Exato. E casa, que você vai precisar de coisas para a vida toda. E tudo muito caro hoje, Quem quer né? trocar um piso? Eu não quero. Você quer entrar numa casa para trocar o piso daqui a 20 anos. Pois é, para não ter problema de infiltração, de fissura, de elétrica, de hidráulica, enfim, quando chove. Aí se amarra por causa de 10 mil, quando vem pega um golpe. Aí, pois é, esse é muito mais caro. No caso do Wesley, ele gastou muito mais, ele perdeu mais de 100 mil reais. Então, assim, é uma pena. Graças a Deus que ainda teve solução, eu digo muito para ele. Eu falo, vamos olhar para o futuro agora, viver sua vida. Virar a página, pagar a conta, mas não adianta olhar para trás. Mas que isso sirva de exemplo para outras pessoas que nesse momento estão dentro do processo aí de aquisição, de construção, de procurar imóvel para morar, para que tomem esses cuidados, né? Com certeza, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Suzy. Valeu, Hugo. Valeu. Obrigada pelos esclarecimentos. Estamos de portas abertas, né, Hugo? Sempre abertas, viu, Rafael? Seja muito bem-vindo sempre. Muito bem. Olha só, de acordo com informações em